Olá, amante do terror. SCP-6096, também conhecido como o Hóspede, não é um fantasma, até porque ele é tangível, apesar de não poder ser machucado, e também aparece em câmeras, o que normalmente um fantasma não seria capaz de fazer, por ser uma forma etérea. O que esse SCP parece é mais com uma criança ou uma pessoa muito baixa se escondendo debaixo de um lençol branco que estranhamente não suja por nada, mesmo ele sendo arrastado de lá pra cá e ser bem maior que o corpo de seja lá o que for que esteja aí dentro. O SCP tem presumivelmente um formato humanoide. Presumivelmente porque é impossível saber o formato desse ser, já que ele fica sempre debaixo desse lençol. Mas pela silhueta parece que tem o formato que lembra o humano. Mas temos outras informações, tipo que o peso dele é de 48 quilos e que a altura é de 1,55 m. Ou seja, até o IMC desse ser é parecido com o que um ser humano com peso e altura equilibrados teria. Então, até o momento, esse ser é, no mínimo, humanoide. E nem adianta perguntar por que eles não tentaram retirar o lençol, porque eles já tentaram fazer isso. E não só eles, mas todos que encontraram esse ser pela primeira vez tentaram retirar esse lençol. Só que o que acontece é que isso simplesmente não pode ser removido. E se você estivesse perguntando o porquê eles não só cortarem, o motivo é bem simples. O SCP-6096 é invulnerável a qualquer forma de ferimento. Não que ele seja invulnerável a danos físicos, é que nenhum tipo de ser ou coisa consciente ou inconsciente pode fazer qualquer tipo de ação que vá resultar em sequer fazer um dano ao SCP-6096. Ou seja, ninguém nunca conseguiu encostar um dedo no SCP-6096. É simplesmente isso. Você só não consegue. Por mais que você queira muito, o seu corpo não consegue completar a ação. Não importa o quão agressivo seja, não importa o estado mental, não importa o que seja, ele vai ser incapaz de tomar qualquer ação que vá ferir o SCP. A Fundação tentou tudo que podia, incluindo tentar atacar o SCP, pedir a outro que atacasse o SCP, persuadir outros a atacar o SCP sem saberem, fazer uma armadilha, pedir a outro para que inconscientemente fizesse uma armadilha, criar um dispositivo que independentemente e automaticamente machucasse o SCP-6096, sair da presença do SCP-6096 e tentar expor a entidade a possíveis danos, persuasão de autodestruição e tentar retirar o lençol do SCP-6096. Depois de tantos e tantos testes frustrados, a Fundação simplesmente concluiu que o SCP-6096 era completamente invulnerável. Eles poderiam usar todos os métodos de neutralização possíveis que nada iria funcionar. Ele aparentemente não é que nem o SCP-682, que sofre danos e se regenera de qualquer um deles. Ele é completamente invulnerável porque simplesmente nada tem a vontade de feri-lo, o que ainda é um mistério que torna ele praticamente invencível. Mas o mistério ainda maior é o fato de que esse SCP é completamente dócil, tanto que ele mesmo se permitiu ser contido, como uma criança obediente que obedece a quaisquer ordens, apesar de ele nunca ter dito sequer uma palavra. Mas esse fato dele ser dócil não significa que ele não é perigoso. É mais um daqueles casos em que uma entidade é dócil até ela ficar no período ativo. E o período ativo desse SCP definitivamente não é nada bom. Nem mesmo a própria Fundação pode contê-lo quando ele fica no período ativo. Tanto que ele é considerado um classe Keter. Porque não importa quantos amnésicos, não importa o tipo de agente memético que eles tentem usar, eles não podem impedir de serem manipulados por esse SCP. Isso para você ter uma noção de que ele é realmente perigoso, apesar da aparência. O período ativo do hóspede acontece em períodos completamente aleatórios. Acontece o seguinte: de período em período, o SCP-6096 simplesmente decide que vai atrás de um ser humano em específico, que pode ser qualquer um em qualquer lugar do mundo. Ou seja, se você é um ser humano e mora na Terra, você pode se tornar um eventual alvo do hóspede. E sinto muito em te dizer, mas a Fundação não pode fazer nada para te ajudar. Assim que ele escolhe o alvo, ele vai em direção dele incessantemente. E durante esse período, qualquer um que o observe durante um tempo
vai sentir uma vontade e uma necessidade inexplicável e incontrolável de ajudá-lo a chegar no seu alvo de qualquer maneira possível, como se estivessem em uma espécie de transe, ou então sentissem que se não o fizessem, algo muito ruim iria acontecer. E assim que o SCP-6096 chega fisicamente perto do alvo, o que ele vai fazer é levantar o lençol e envolver a pessoa nele. Assim, o alvo vai entrar em uma luta corporal com a entidade, e depois de 24 minutos, a pessoa vai simplesmente desaparecer. Só que durante esses 24 minutos, se pode ouvir o alvo gritando de dor e desespero. Até mesmo quem está acostumado com isso sente uma agonia imensa de ouvir, porque é realmente doloroso. Não se sabe exatamente o que acontece quando a pessoa desaparece, ou para onde ela vai. A única coisa que se sabe é que algo muito doloroso acontece com ela debaixo daquele lençol. Só não se sabe o que é. E provavelmente não é nada envolvendo mutilação, já que não vai ter nenhuma gota de sangue no lençol ou no chão. A teoria é que, de período em período, a entidade precisa se alimentar, e ela escolhe a dedo quem vai servir de alimento. E como eu disse, pode ser qualquer um, em qualquer lugar. E ela nunca vai ser impedida, porque todos que encontram ela no seu período ativo tendem a ajudá-la, sem questionar. E elas ficam conscientes o tempo todo, só que não podem fazer nada a respeito disso. Para você ter noção do poder de influência desse SCP, até mesmo a fundação pode ser manipulada por ele. E por isso que eu digo que se você for o alvo, você já está morto. Só basta ele te encontrar primeiro. Nos procedimentos especiais de contenção, está escrito exatamente isso. A contenção do SCP-6096 deve ser feita diretamente pela Força Tarefa Móvel Zeta-29. SCP-6096 deve ser detido em uma câmara de contenção de humanoides localizada no sítio 19. Dentro do sítio, os funcionários têm que monitorar a câmara do SCP-6096 constantemente via dispositivos de gravação de áudio e vídeo. Quaisquer mudanças no comportamento devem ser imediatamente documentadas. SCP-6096 deve ser libertado da contenção quando ele quiser. Durante a excursão, SCP-6096 deve ser escoltado diretamente até o seu destino pela FTM Zeta-29 usando qualquer modo de transporte mais conveniente. Um time secundário deve se mover mais à frente da escolta e previamente dosar o alvo com uma dose alta de tranquilizante para induzir a inconsciência. Uma vez que o SCP-6096 tiver terminado o civil em questão, tem que ser enviado de volta à contenção. Pois é, além de você não ser protegido pela Fundação nesse caso, ela ainda vai ajudar o SCP a te exterminar. Portanto, a única coisa que você pode fazer é rezar para que a sua vez nunca chegue, até o fim da sua vida. Porque se chegar, bom, você já era, a menos que você não cumpra os requisitos básicos, que é ser um humano e ou morar na Terra. A Fundação SCP encontrou o hóspede no Novo México, quando a polícia recebeu o chamado da família Melion, de Samuel e Amanda Melion. Eles disseram que o seu filho de 16 anos de idade, chamado Desmond Melion, havia desaparecido. E quando a polícia chegou lá, se depararam com ninguém menos, ninguém mais, que o tão famigerado SCP-6096, que até o momento não era um SCP. Eles tentaram contato, mas ele não falava nada. Tentaram cheirar o lençol, mas nada acontecia. Portanto, resolveram contatar a Fundação SCP, porque aquilo definitivamente não era uma pessoa, e nem qualquer outro tipo de animal que eles já tenham visto na Terra. Portanto, não era um trabalho que a polícia poderia resolver. Então chamaram a organização especialista em lidar com coisas que desafiam as leis da natureza. Então, o dito cujo foi levado em custódia pela Fundação SCP, designado como SCP-6096. A casa dos Melions tinha uma câmera de segurança que por sorte gravava áudio e vídeo, e o que prova que o hóspede não é um fantasma é que ele apareceu nitidamente na câmera. Obviamente as filmagens não foram divulgadas, mas elas foram transcritas e a situação parecia bem desesperadora. Dá para perceber claramente que os familiares de Desmond não queriam estar fazendo aquilo, mas a influência que o SCP-6096 tinha sobre a mente e o corpo deles os obrigou a ajudá-lo a fazer com que Desmond fosse capturado e desaparecesse. Depois, eles chamaram a polícia, mas obviamente sem dizer o que aconteceu exatamente, porque a polícia pode saber da Fundação SCP, mas os civis não.
Então, provavelmente eles acharam que a polícia acharia que eles eram malucos. Então disseram que o seu filho tinha desaparecido, e assim que eles chegassem, encontrariam a figura, que estava sentada no tapete do chão, de frente para a TV. Adendo 6096, dígito 2. Aviso de boas-vindas. E é isso aí, bem-vindo à Força Tarefa Móvel Zeta 29. A bebida tá lá embaixo da pia. Não precisa se preocupar com o profissionalismo aqui. Os superiores não poderiam me rebaixar mesmo se quisessem. Aparentemente, a minha presença como chefe de contenção do SCP-6096 é benéfica o suficiente para que me reatribuir seja considerado prejudicial. Sorte minha. Você provavelmente está se perguntando como podemos ter cara de pau suficiente para dizer que temos isso sobre contenção. E se algum dia decidir que não quer mais voltar para sua cela de contenção, não temos literalmente nenhuma maneira de forçá-lo. E sim, você provavelmente está pensando que chamar aquela sala de câmara de contenção em vez de quarto de hotel é igualmente vergonhoso. Para isso eu digo, você está absolutamente certo. Não há nada que possamos fazer contra o SCP-6096. Sinta-se à vontade para beber até conseguir aceitar isso. Não se reprima, você vai se familiarizar muito com aquela garrafa de qualquer maneira. Eu sei que fiz isso na primeira vez que eu tive que segurar a porta de uma maternidade aberta para essa coisa. A ideia de conter o SCP-6096 é uma piada de merda. Todos nós decidimos há muito tempo que a única saída desse pesadelo é liquidação, desativação, neutralização, como quiser chamar. Mas isso também não é fácil. Fiquei naquela câmara por horas, arma apontada para a cabeça do 6096, gritando com meu dedo para apertar um pouco. Não funcionou. Você não pode prejudicar o SCP-6096, por mais que você queira. Você nem mesmo pode tentar começar uma coisa estilo Rube Goldberg para eventualmente prejudicar o SCP-6096. É apenas um fato do mundo. Talvez um Samuel Hazard, ou seja lá como se chama. Do jeito que eu vejo então, existem 3 maneiras principais de sair desse pesadelo. Outra organização, talvez a GOC, tenta dar um tiro nisso sem perceber com o que estão lidando. Talvez eles pensem que estamos transportando algo muito mais perigoso. Talvez eles pensem que estamos acima da nossa capacidade com isso. Eu elimine com um drone ou algo assim, explodindo a coisa enquanto transportamos. Uma bomba o mataria facilmente, eu acho. Parece fraco. Isso só funcionaria desde que a GOC pense que estão bombardeando algo completamente diferente. Se soubessem que era o SCP-6096, estariam apenas contidos também. Eu não sei se uma inteligência artificial é imune aos efeitos do SCP-6096, mas o fato de não me deixar contar a um deles me dá esperança. Talvez um dia esses computadores recebam uma missão, e talvez essa missão, por mera coincidência, os leve a este arquivo. Então eles usam a sua inteligência superior para armar um acidente com o SCP-6096. Um alvo de sorte. Talvez o 6096 vá atrás de um fanático por armas e o pobre coitado consiga dar o tiro de sorte antes de conseguirmos imobilizá-lo. Isso quase aconteceu uma vez, mas Lopes levou o tiro. O coitado sangrou até morrer enquanto segurávamos o alvo para o SCP-6096. Talvez aconteça de novo e tenha um resultado melhor. Talvez. Vamos ser honestos, esses cenários não são cenários, são fantasias. As chances de qualquer uma dessas coisas acontecerem por aí são minúsculas. Minúsculas. A única coisa que realmente pode acabar com o 6096, pelo que eu posso ver, é uma pura coincidência. No final, tudo o que podemos fazer é esperar e torcer. Torcer para que um de nós cometa um erro genuíno que coloque certas peças em movimento. Mas eu não prenderia a respiração. Afinal, somos muito bons no que fazemos.